O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: data e lugar do segundo livro do Novo Testamento. Esse segundo livro se chama Marcos, ou então o Evangelho de Marcos. O texto que eu farei a leitura está neste livro, o Novo Testamento e Pós-Modernidade, de um curso de teologia que eu fiz há algum tempo. Mas estou tratando aqui da playlist, né, ou do tema específico de Novo Testamento, por isso estou falando sobre o Evangelho de Marcos, já falei sobre o Evangelho de Mateus, e isto é a playlist específica, né? Mas o tema geral do vídeo é teologia, né? Mas o assunto de hoje, então, data e lugar do Evangelho de Marcos. Vamos lá. Segundo o autor Sanner, busca-se fixar uma data entre 65 e 70 depois de Cristo, buscando interar com a data supostamente aceita após a morte de Pedro, que provavelmente ocorreu durante a perseguição de Nero em 64 a 65 depois de Cristo, mas antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. No entanto, muitos acreditam que o Evangelho de Marcos foi escrito antes, talvez nos anos 50 depois de Cristo. Então, a data provável é entre 65 e 70 depois de Cristo, a escritura do Evangelho de Marcos, ou então 50 depois de Cristo. Segundo Gundry, a tradição cristã primitiva deixa transparecer incerteza quanto a Marcos ter escrito seu evangelho antes ou depois do martírio de Pedro, que data entre 64 e 67 depois de Cristo, e ampara o período mais antigo. Segundo Gundry, há quem considere uma data após a queda de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo, por acreditarem ter sido a sua referência, né? O que implicaria na predição por Cristo dessa destruição, além de não se encaixar nos relatos históricos por José. Segundo a profecia preditiva, teríamos a data mais antiga entre, digamos, 45 e 60 depois de Cristo. Já para um outro autor chamado Halley, acredita-se que foi escrito em Roma entre 60 e depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém. Então, já sabemos data e lugar, né? Provavelmente em Roma entre 60 e 70 depois de Cristo. O autor ainda mostra provas extrínsecas que testemunham a favor da origem romana do escrito e dele ter sido endereçado a leitores romanos. São elas a presença de Marcos em Roma, simbolicamente chamada de Babilônia, a combinação da declaração de Papias, segundo a qual Marcos foi intérprete de Pedro, com a antiga tradição sobre o martírio de Pedro em Roma, a indicação do prólogo anti-marcionista de que Marcos teria escrito seu evangelho na Itália. Esses prólogos anti-marcionistas são antigas introduções constantes de manuscritos que visam a combater as ideias de Marcion, da vertente da heresia gnóstica, e por fim, declarações posteriores feitas por Clemente de Alexandria e por Irineu. Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso, sobre a data e lugar do Evangelho de Marcos, supostamente, né, o que mais acredita-se, tenha sido escrito em Roma entre 50 e 70 depois de Cristo, mas isso parece que não é unânime. Eu fico por aqui, assiste o último vídeo que eu gravei sobre o Evangelho de Marcos, onde eu tratei de forma bem rápida também o histórico deste evangelho.